Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 28 de setembro de 2020, às 20 horas e 52 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da ProMinas. Estamos aqui hoje ainda nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que não vai nos impedir de dar continuidade na caminhada do conteúdo. Hoje, conforme antecipadamente comunicado a todos aqui presentes, este nosso encontro está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando ele para vocês lá na nossa sala de aula do Google Classroom. Não, nos seus eu vou lançar no Pincel Atômico. O Google Classroom é outro conteúdo que eu ministro. Perdão. Vamos distribuir lá para vocês no Pincel Atômico, para meus alunos da ProMinas, e lá no canal do YouTube, aí para todos os alunos, e também especialmente para os da ProMinas, nós vamos estar disponibilizando no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira, este nosso encontro. Também sobre este nosso encontro, número 14, já está disponibilizado para vocês, meus alunos da ProMinas, desde hoje de manhã, um material de apoio lá no nosso grupo do WhatsApp, uma vez que eu estou com um probleminha de acesso no pincel atômico. Então, quem ainda não parou para dar uma olhada, analisa, dá uma lida, para aprofundar o estudo sobre essa nossa caminhada. Em relação ao nosso encontro de hoje, de manhã, os dois primeiros horários, nós abordamos a questão que envolve a fase de saneamento e organização do processo. Agora, eu quero falar com vocês sobre outras importantes situações, dentre elas as questões que envolvem as providências preliminares e o julgamento conforme o estado do processo. Vamos iniciar nossa caminhada falando das questões que envolvem as preliminares e, posteriormente, vamos seguir falando do julgamento conforme o estado do processo. Combinado? E para falar sobre este assunto, nós temos que iniciar no artigo 347 do CPC. Lá no 347 fala assim para a gente: fim do prazo para contestação, o juiz tomará conforme o caso as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. E no que diz respeito à questão deste capítulo, deixou claro que ela só vai vir ser analisada depois do prazo que o réu tem para se manifestar dentro do processo. É toda uma caminhada lógica para a caminhada do processo seguir de forma tranquila e que consiga efetivamente cumprir com o dever que é essa prestação jurisdicional. Aí vem a questão da não incidência dos efeitos da revelia. O artigo 348, que está aí na tela para vocês, fala que se o réu não contestar a ação, o juiz ele vai verificar a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344 do CPC também, e ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir se ainda não as tiver indicado. Vocês se recordam sobre a revelia? Sim ou não? A questão da revelia, o primeiro efeito, que está lá no artigo 344 do CPC, fala que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-á verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor. Essa é a regra, mas nós notamos que existe também as situações que esses efeitos eles não são aplicados. Lá no 345 vem falar dos casos em que não se produz o efeito de presunção de veracidade das alegações do autor, questões que envolvem pluralidade de réus, se algum deles contestar, questão que envolve um litígio que trata de direitos indisponíveis, petição inicial quando ela é acompanhada de algum instrumento que a lei considera indispensável para aprovar um ato, e as alegações de fato que são formuladas pelo autor quando elas forem inverossímeis ou mesmo estiverem em contradição com as provas que estão nos próprios autos. Essas situações, quando o juiz analisa que está acontecendo uma delas,
não se aplica automaticamente o efeito da presunção de veracidade sobre a questão que envolve um réu revel, e aí o juiz vai ter que determinar que o autor da ação, ele vem especificar quais são as provas que ele pretende produzir, para que desta forma consiga ter a caminhada do processo buscando se alcançar as provas dentro do processo e assim seguir para a análise do juiz sobre aquele caso concreto. Lá no 349 do CPC, determina para a gente que o réu revel, ele vai ser permitido, é lícita, a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Vocês lembram que na revelia existe uma situação muito importante. O réu, ele pode vir participar do processo, mesmo sendo revel? Sim, a qualquer momento. E ele vai pegar o processo daquele momento em que ele entrou para frente. É o que eu falei, o processo tem toda uma caminhada. O réu entra aqui, a partir daqui para frente, os atos processuais, ele vai participar, caso ele venha a adentrar o processo. Em relação à prova, se for uma situação que envolve uma revelia em que não se aplicou o efeito de presunção de verdade dos fatos do autor, se existir alguma prova a ser produzida, também o réu, se ele entrar no processo nesse momento, ele vai ter a possibilidade de participar dessa caminhada, fazendo a prova, produzindo uma conta-prova para questionar aquela questão, aquela situação que o autor está ali pedindo análise do Poder Judiciário. Perfeito? Só que além dessa questão que envolve a não incidência da revelia, lá no nosso CPC, nessa fase preliminar também, vem falar do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E lá no artigo 350 do CPC, é determinado que se o réu alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de provas. O que quer dizer isso? Lá no artigo 373 do CPC, igual nós tratamos nos 2 primeiros horários de hoje, quando estávamos falando sobre saneamento e organização, e aí um dos pontos que a gente falou foi a questão da distribuição de ônus da prova. O artigo 373, nos parágrafos, ele traz uma análise sobre possibilidade de distribuição do ônus da prova, a inversão do ônus da prova, mas os 2 primeiros incisos, eles são muito claros e são a regra geral no que diz respeito ao ônus da prova. Incumbe ao autor realizar a prova daquele fato constitutivo do seu direito. Enquanto a obrigação do réu em relação ao ônus da prova é comprovar um eventual fato impeditivo, modificativo ou mesmo extintivo do direito do autor. Se dentro de um processo o réu, ele elenca, ele informa um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, eu tenho que, dentro do processo, dar a oportunidade de, dentro do prazo de 15 dias, que o autor venha a se manifestar sobre essas alegações, para, eventualmente, caso ele não concorde com elas, ele possa, inclusive, se for o caso, produzir provas para questionar aquelas alegações ali colocadas. Um exemplo simples, recente que eu fiz em um processo. A parte autora, minha cliente, está buscando dentro de um processo a cobrança de valores que não foram pagos por uma prestação de serviço que foi realizada por ela. De um outro lado, nós temos o réu. E o réu, ele questionou, porque dentro do processo existe um documento em que o réu assinou, só que no PJ cortou a parte de baixo do texto
e a parte onde ele havia assinado ficou um pouco obscura, ficou estranha, não deu para se ver claramente. E aí ele tentou aproveitar dessa situação e alegou que ele nunca havia assinado nenhum documento. O que acontece? Quando eu tive a oportunidade de me manifestar sobre essa petição, o que eu fiz? Primeiro, busquei o cartório de notas da cidade a qual o meu cliente tem o processo e realizei uma ata notorial no cartório de notas para provar a existência daquele documento que, inclusive, estava assinado pelo réu. E juntei no processo. E por quê? Porque o réu estava questionando fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do meu cliente. E aí eu tive a possibilidade de me manifestar, questionando, inclusive produzindo prova, para demonstrar que o direito do meu cliente era sim, é sim algo plausível, permitido no ordenamento jurídico e possível de ser concedido pelo Poder Judiciário, tá bom? Então, toda vez que o réu vier dentro do processo um fato impeditivo, um fato modificativo, um fato extintivo do direito do autor, eu dou a opção, a oportunidade para o autor do processo, dentro de 15 dias, se manifestar sobre aquelas alegações que foram feitas pelo réu. Falando do réu, no que diz respeito ao ordenamento jurídico, também nessa questão preliminar aqui de análise do processo, o juiz vai verificar as alegações do réu. E, verificando essas alegações, lá no artigo 351, se determina que se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas, lá no artigo 337 do nosso CPC, o juiz vai ter que determinar a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo também que ele faça algum tipo de prova. O que são esses elementos, essas questões enunciadas no artigo 337? São aqueles pontos que são considerados, por lei, preliminares. Aquelas situações em que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, vir aqui alegar. Essas obrigações, nós até já tratamos sobre elas, e são de extrema relevância, por quê? Se o réu, ele questiona, por exemplo, inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, inépcia de petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade de parte, defeito de representação, falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, ou mesmo indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, essas questões que devem ser analisadas, devem ser alegadas de forma preliminar anteriormente à questão que é de mérito mesmo, se o réu ele vem trazendo nas suas alegações algum desses pontos elencados lá em um dos 3 incisos do artigo 337, eu também tenho que dar a possibilidade para que o autor, dentro de 15 dias, se manifeste, justificando as suas alegações e comprovando que as questões ali elencadas, narradas pelo réu, não seriam coerentes, não seriam corretas e deveriam ser desprezadas no momento do julgamento. Ah, mas e se o autor não manifestar? Maravilha, mas tem que dar o prazo para ele se manifestar. Se não manifestar, o processo vai seguir, o juiz vai analisar aquela situação, verificando se está ou não presente essas hipóteses aqui, e aí, se estiver extinguindo o processo e não estiver seguindo com a caminhada do mesmo. O artigo 352 do CPC ainda informa que, se for verificada a existência de alguma irregularidade ou de algum vício sanável, aquele que ainda dá para corrigir, o juiz determinará sua correção no prazo nunca superior a 30 dias. Então, se o juiz notar que tem algum erro, que tem alguma falha, que é sanável, que dá para resolver, dentro do prazo de até 30 dias, o juiz vai dar a possibilidade de se resolver, de se consertar essa situação. Tá bom? E aí, lá no 353 do CPC, coloca para a gente. Cumpridas as providências preliminares,
ou não havendo a necessidade delas, porque também pode ser que nem exista a necessidade dessas providências preliminares, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o disposto no capítulo 10. O capítulo 10 é aquele que vem nos informar sobre o julgamento conforme o estado do processo. Então, quando o juiz ele passa por essa fase preliminar, ele vai analisar o que está lá no capítulo 10º, a questão que envolve o julgamento conforme o estado do processo. Esse capítulo 10º, ele vai lá do artigo 354 até o 357. Só que o 357, que fala do saneamento e da organização do processo, nós já falamos hoje, nos 2 primeiros horários, foi só sobre isso. Falamos sobre a questão que envolve o julgamento do processo, o saneamento e organização do processo, verificando os detalhes que envolvem essa caminhada de saneamento, de organização. Agora, vamos começar a falar do julgamento conforme o estado do processo, falando primeiramente da extinção do processo, lá elencada no artigo 354 do nosso Código de Processo Civil. O que fala lá no 354? Ocorrendo qualquer das previstas no artigo 485 e 487, incisos 2º e 3º, o juiz proferirá sentença. Primeiro ponto, a extinção do processo vai se fazer nessa situação, no que diz respeito à análise do processo, quando se enquadrar em uma das situações elencadas no 485 ou no 487, inciso 2º e inciso 3º do nosso CPC. Então, o juiz vai extinguir, primeiro, 485. Que situações são essas? Aquelas situações em que o juiz vai dar a sentença, mas sem resolver o mérito da ação. Aquelas questões que nós falamos de o autor se comprovar que ali teve uma questão de necessidade de indeferimento de petição inicial, quando o processo, por exemplo, fica parado mais de 1 ano por negligência das partes, quando se verificar uma ausência de legitimidade ou de interesse processual, quando o autor abandonar a causa mais de 30 dias, entre outras, lá elencadas nos 10 incisos do artigo 485, e lá no 487, inciso 2º, quando fala da questão de decidir de ofício, ocorrência de decadência e prescrição. E o terceiro, as homologações de procedência, transação ou renúncia. Essas hipóteses vão gerar a possibilidade, a necessidade da manifestação do juiz para vir extinguir o processo. É tanto que lá no parágrafo único do artigo 354, que a gente está falando aqui agora, fala para a gente que a decisão que vem extinguir o processo, essa que se refere ao caput do 354, ela pode dizer respeito apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Opa! Coloca aí um asterisco. Por quê? Porque está deixando claro que essa extinção do processo, ela pode ser apenas de uma parte. Extingue o processo em uma parte e segue no restante. Ué, tem isso? Tem. Existe essa possibilidade. O processo, o juiz determinar que uma parte dele fique extinta e que a outra segue caminhada. Uma parou aqui, a outra seguiu. O juiz pode fazer isso quando ele vislumbrar a possibilidade disso ser feito por óbvio dentro do processo. Detalhe, anotem isso que é muito importante e é uma questão de relevância por causa do recurso. Assim como qualquer outra decisão do juiz, a decisão da extinção do processo, seja ela total ou de uma parte do processo, ela tem que ser fundamentada. Toda decisão tem que ser fundamentada. Por quê? Para possibilitar que as partes entendam o porquê aquele juiz, aquele ministro, aquele desembargador deu aquela decisão.
E caso não concordem com aquela decisão, vir a realizar o quê, pessoal? A busca pelo duplo grau de jurisdição. A busca por recursos, caso entenda ser necessário. Então, a decisão aqui que vai vir extinguir o processo, fazer extinção do processo, só uma ressalva, obviamente, tem que ser fundamentada. É tanto que se a decisão ela for apenas de uma parcela do processo, o recurso que eu vou utilizar vai ser o agravo de instrumento. Ah, Eduardo, mas e se extinguir todo o processo? Se extinguir todo o processo, qual que é o recurso quando se tem uma sentença que põe fim ao processo? O recurso, em regra, é a apelação. O agravo de instrumento, que está falando aqui no parágrafo único do artigo 354, é só quando se tem uma decisão de extinção do processo, de parte do processo. Quando não se põe fim totalmente ao processo, somente se pôs fim a uma parte daquele processo. Nesta hipótese, é agravo de instrumento o recurso. Se for uma extinção do processo inteiro, o recurso correto é o da apelação. Tá bom? Maravilha. Quero saber, pessoal, quem está ao vivo aqui, o Emanuel, a Jana, me falem aqui, por favor. Estamos caminhando até agora bem? Estamos caminhando juntos? Está ficando claro para vocês essa questão preliminar e começando a tratar dessa questão do próprio julgamento conforme o estado do processo? Me falem aqui se estão conseguindo entender e também, se tiverem dúvida, podem falar aqui que a gente vai conversando para tirá-las, tá bom? Até agora nada? Maravilha, então. Se tiverem dúvidas, vocês sabem que tem total liberdade de falar, ou pelo microfone, ou mesmo aqui pelo nosso chat. Vamos falar agora de um outro julgamento. O julgamento conforme o estado do processo, mas na questão que envolve o julgamento antecipado do mérito. Vixe, julgamento antecipado do mérito? O que é isso? O artigo 355 do CPC, ele fala para a gente, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando, primeiro detalhe, antes de vermos os incisos, anota aí, grifa aí, proferindo sentença com resolução de mérito. Eduardo, o que é isso? Quando existe o julgamento antecipado do mérito, o juiz ele vai estar julgando e analisando aquela situação que gerou o ajuizamento do processo como um todo. Quando eu falo de julgamento antecipado do mérito, eu falo de uma decisão com resolução do mérito. Então, o juiz ele está realmente analisando aquela situação que gerou toda aquela ação, todo aquele processo. Que hipótese em que o juiz pode julgar antecipadamente o mérito? A primeira delas está aí no chat. Quando não houver necessidade da produção de outras provas. O Eduardo, como assim? Simples, pessoal. No que diz respeito aqui à questão que envolve o caminhar processual, existem processos que não precisam de muitas provas, além, por exemplo, da prova documental. Vamos dar um exemplo simples. Ó. Vamos imaginar que o que acontece costumeiramente. Existe um cancelamento no meu voo. Hoje, recentemente, está mexendo numa petição de um processo a qual eu ajuizei e que foi cancelado um voo meu. E aí, imaginem que, no que diz respeito a esse processo, eu juntei todas as provas que comprovavam que eu havia adquirido o processo, todas as provas que eu havia adquirido, a passagem, a comprovação de que houve o cancelamento, tudo certinho eu juntei.
E aí, de um outro lado, a empresa juntou também os documentos que ela entendia ser necessário. A gente chega numa fase em que o juiz analisa e verifica, calma aí, que prova que eu preciso analisar aqui para fazer com que esse processo tenha um julgamento de mérito? Aí ele analisa os documentos? Sim. Vai precisar de prova pericial? Não, não precisa de uma perícia para isso. Os próprios documentos já estão comprovando que há a relação, se há o cancelamento e por que há o cancelamento. Ah, mas precisa de testemunha? Não precisa, os documentos estão lá já tem. Teoricamente não precisaria. Ah, mas e o depoimento das partes? Também não precisa. Opa! Então eu tenho ali uma possibilidade de já julgar o processo sem ter que fazer audiência, instrução e julgamento, por exemplo. No que diz respeito a isso, é o que está determinado aí no artigo 355, inciso 1º, pessoal. A possibilidade, a hipótese de, quando não houver mais provas para serem produzidas, que o juiz faça já o julgamento antecipado do mérito. Analise aquele caso que foi levado ao Poder Judiciário, dando uma decisão, dando uma resposta naquele caso específico, verificando se o autor ou o réu que terão seu direito preservado naquele processo específico. Isso acontece várias vezes, em vários processos. Nem sempre você precisa fazer prova testemunhal, ter uma audiência de instrução e julgamento. Isso nem sempre é obrigatório, nem sempre acontece. Vai depender de cada caso, vai depender do que está sendo questionado, vai depender do que é necessário se provar dentro daquele processo. Se não tiver mais provas, o juiz vai caminhar já para o julgamento antecipado do mérito. Essa é a primeira hipótese do julgamento antecipado do mérito. A segunda hipótese está aí no nosso chat, em que também se permite o julgamento antecipado do mérito, quando o réu revel, se o réu for revel, e ocorreu o efeito previsto no artigo 344, que efeito é esse? A presunção de veracidade das informações que foram ditas pelo autor, e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. O que o 349 fala? Que quando não se tratar de uma situação de aplicação imediata dos efeitos do artigo 344 do CPC, o autor tem que provar as questões que ele está alegando, e o réu revel poderia entrar no processo e produzir as provas que dizem respeito ao seu direito. É o que está no 349. No 344 fala que ao réu revel se aplicaram todos os efeitos, dentre eles o de presumir verdadeiros fatos que foram alegados contra ele. Aqui só está deixando claro, se eu estou diante de um réu que é revel e que não veio aqui se manifestar por produção de prova, um réu revel, em que, em regra, se aplicou o efeito do artigo 344 do CPC, que é a presunção de veracidade das alegações que foram ditas contra ele, o que o nosso CPC fala? Em respeito ao 355, inciso segundo, o juiz ele vai poder fazer o julgamento antecipado do mérito. E aí não se esqueçam, por favor, pessoal, coloca uma observação. Nesse julgamento antecipado do mérito, o próprio nome já diz, existe um julgamento do mérito, daquela situação que levou ao ajuizamento da ação. Combinado? Maravilha, então. Seguindo nessa nossa jornada, seguindo nessa caminhada, vamos falar de uma outra situação. O julgamento antecipado, parcial do mérito. Opa! Eduardo, mas você acabou de falar do julgamento do mérito. Eu sei, mas eu falei do julgamento parcial do mérito agora. Anteriormente, quando a gente falou do 355, eu falei do julgamento do mérito. Antecipação, julgamento antecipado do mérito total. Não foi só uma parte, não foi só um ponto específico, foi do processo como um todo. As questões que não necessitem de mais provas e quando se opera a revelia e se aplica o efeito do artigo 344 da revelia. Nestas hipóteses, o julgamento é total, analisa tudo que envolve aquele processo e assim o juiz consegue proferir
um julgamento antecipado daquele mérito. Já no julgamento antecipado parcial do mérito, as peculiaridades que o envolvem estão elencadas lá no artigo 356 do CPC. O caput fala: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelas dele, primeiro ponto, mostrarem-se incontroversos. Ou, segundo ponto, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355 do CPC. O que é isso? Vamos lá. Dentro de um processo, nós já vimos que, em relação à questão do julgamento em si, eu tenho uma importante observação que eu posso acumular, por exemplo, pedidos. Eu posso ter mais de um pedido, mais de um requerimento dentro da minha petição inicial. Simples. Eu tenho essa possibilidade. Nós até vimos isso quando tivemos abordando a questão que envolve o pedido. Eduardo, mas vamos imaginar que eu tenho pedidos que são diferentes do processo e, em relação a um deles, eu ainda quero ter prova, eu quero produzir prova, eu quero ouvir testemunha, eu quero ter perícia. Mas em relação ao outro, não, já está tudo lá. Vamos imaginar uma situação em que eu tenho um pedido de uma situação que já foi comprovada cabalmente que ela aconteceu e outra que eu ainda, teoricamente, precisaria ter um arcabouço de prova mais robusto, forte, no que diz respeito aqui à caminhada que envolve a análise daquele caso pelo Poder Judiciário. Em relação a essa situação, se pelo menos uma parte do processo já puder ser julgada, isso vai acontecer. Quando se mostrar incontroverso, não tem questionamento sobre aquela questão, sobre aquela parte, sobre aquele pedido, sobre aquela parcela que está ali sendo requerida. E a segunda hipótese, quando tiver nas condições de imediato julgamento, conforme o artigo 355. Ué, gente, 355 que a gente acabou de falar, o julgamento antecipado do mérito. Aquelas situações que lá estão determinadas, quando não se necessita produção de provas para aquela situação, ou quando existe o efeito da revelia e o réu não comparece no processo. Nestas situações também vai-se ter a possibilidade de ter um julgamento antecipado parcial do mérito. Eduardo, entendi. Então, no julgamento parcial, o que acontece? No caso, o juiz vai analisar todo o processo e verifica que pelo menos uma parte daqueles pedidos já estão aptos, já é possível se fazer a análise detalhada e, dessa forma, chegar à conclusão, à decisão que é necessário o Poder Judiciário dar. E aí, no que diz respeito aqui à questão do processo em si, o julgamento parcial, ele tem uma peculiaridade aí no nosso parágrafo primeiro, que está aí na telinha para você já. A decisão que julga parcialmente o mérito pode reconhecer a existência de uma obrigação líquida ou ilíquida. Meu Deus. Eduardo, o que é isso? Vamos lá. A liquidez, e fiquem tranquilos que lá no 6º período eu vou conversar muito sobre isso com vocês. Há pouco tempo, acho que semana passada ou retrasada, quando estava lá estudando esse ponto, lá no 6º período, na execução, nós temos 2 aulas só para tratar sobre liquidação de sentença, de tão importante que é. Mas só para vocês já se ambientarem. O que seria uma sentença líquida? É aquela sentença que tem uma individualização do valor, uma individualização da obrigação que ali é devida àquele autor, àquele credor, àquele exequente, futuro exequente, dentro de um processo de cumprimento de sentença, ou mesmo de um processo de execução.
E aí, em relação aqui à análise do processo, falar que a sentença é líquida é falar que ela está individualizada, detalhada. Por exemplo, foi condenado ao pagamento de uma indenização material de 15 mil reais. E aí, é líquido? Ué. Está individualizado o valor? Você consegue individualizar, quantificar esse valor? Claro, acabei de falar, 15 mil reais está individualizado. Só que também a decisão ela pode ser ilíquida. O que quer dizer isso? Ela decide o processo mesmo naquela parte, mas ela não é individualizada no que diz respeito ao que é aquela obrigação. Vamos dar um exemplo? A Jana foi condenada a pagar ao Emanuel o valor de 10% do que a empresa dela vier a receber ao longo de um ano. E aí? Nós sabemos que a Jana foi condenada a pagar quanto? 10%. Maravilha. Mas o que é esses 10%? Falou 10% do que ela recebeu em um ano. Mas o que é isso? Qual o valor? Entende? Que eu tenho aí uma situação em que, por mais que exista uma condenação, ela não está totalmente individualizada. O nome disso seria uma decisão ilíquida. No nosso ponto aqui do julgamento antecipado parcial do mérito, o parágrafo 1º do artigo 356 vem falar para a gente. A decisão que julga parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou de uma obrigação ilíquida. Tá bom? E quando se tem uma decisão que uma parte dela é líquida e a outra é ilíquida, eu tenho que ir lá no parágrafo 2º. Por quê? O parágrafo 2º fala para a gente: a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra este interposto. O que quer dizer isso? No que diz respeito à parte que já for líquida, aquela que eu já consigo individualizar, ter uma certeza, uma individualização daquela obrigação, daquele dever que é ali buscado no Poder Judiciário se questionar, eu tenho a possibilidade de buscar a questão que pessoal estão me escutando agora? Acho que deu uma saidinha do vídeo e do áudio. Deixa eu ver. Agora voltou. O Manuel falou que sim, Jana falou que sim, agora voltou o vídeo. Não voltou para vocês? Me dá um joinha aqui para que eu fique sabendo. Pelo menos para mim está aparecendo aqui. O Manuel falou que sim. Então voltamos. Fortes emoções, né, pessoal? No meio da aula a gente fica sem o vídeo, sem o áudio. Acho que é mais só para dar uma emoção. Aqui que aconteceu. O sangue de Jesus tem poder. Vamos então seguindo, graças a Deus, conseguimos restabelecer aqui. Tá bom? A gente estava falando da questão da parte líquida em que eu posso executar. Pessoal, mesmo se só tiver sido julgado parcialmente o mérito, eu terei a possibilidade de buscar que aquela obrigação venha efetivamente ser executada. Eduardo, mas tem recurso. Eduardo, está recorrendo da decisão. Eduardo, mas tem uma parte que ainda falta liquidar. Não tem problema. O parágrafo 2º do artigo 352, ele deixa claro para a gente que a parte ela tem essa possibilidade de, na decisão, na parte que foi líquida, aquela que já deu para individualizar o que é obrigação, o que é devido, desde logo que aquela obrigação ela venha a ser executada, caso aquela parte queira, mesmo que ainda tenha recurso contra aquela decisão. E aí, no parágrafo 3º, determina para a gente uma observação que envolve o parágrafo 2º. Fala assim: na hipótese do parágrafo 2º, se houver
trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Então, na hipótese do parágrafo 2º, se já tiver transitado em julgado, se a decisão ela já não mais tenha recurso, a execução ela não será provisória, será uma execução definitiva, ou seja, todos os mecanismos processuais que irão se utilizar serão aqueles normais, costumeiros de um processo de execução ou de um processo de cumprimento de sentença no caso de uma decisão. Porque quando se transita em julgado, aquela decisão, ela se fortalece no nosso ordenamento jurídico. E caso eu tenha um interesse de buscar que ela venha a ser satisfeita, eu vou ter mecanismos processuais para que isso aconteça. Pessoal, uma observação. A questão que envolve execução, a questão que envolve cumprimento de sentença é tão importante no processo civil, só para vocês terem noção, no 6º período inteiro, eu dou aula no 6º período de processo civil 3, a gente vê execução. É tanto que dentro do CPC existe um livro próprio só para tratar sobre execução, das suas peculiaridades, dos seus detalhes, das suas minúcias. E isso é tão detalhado e importante de se verificar com maior cautela, execução e cumprimento de sentença, que nós, na nossa caminhada de formação acadêmica do direito, em um dos períodos, no caso do senhor será o 6º período, nós só iremos tratar sobre execução e cumprimento de sentença. É o que hoje, por exemplo, eu estudo com meus alunos no 6º período da Prominas. Lá nós verificamos as questões que envolvem execução, cumprimento de sentença, penhora, questão de alienação, expropriação de patrimônio, leilão, arrasta pública, todos os detalhes que envolvem a execução e o cumprimento de sentença, a gente vê no 6º período, dada a importância, e é por isso que tem um livro só para tratar sobre execução lá no nosso CPC. O CPC, quando se fala de execução, uma questão de extrema relevância, né, pessoal? Existe o livro 2, lá no Código de Processo Civil, que trata só sobre o processo de execução, dada a relevância, dada a importância desse processo dentro do direito processual civil como um todo. Aqui no parágrafo 4º, no que diz respeito ainda ao artigo 356, fala para a gente que a liquidação e o cumprimento da decisão, que julgar parcialmente o mérito, poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. A liquidação de sentença, ela existe quando? Quando se tem uma parte ilíquida de uma decisão. Eduardo, uma decisão ilíquida é aquela que eu não quantifiquei, eu não individualizei, melhor dizendo, a obrigação. Vocês lembram o caso que eu falei que a Jana foi condenada a efetuar o pagamento de 10% de tudo que ela viesse a receber. No que diz respeito ao valor exato, nós não sabemos. E aí eu tenho que passar por uma necessária fase de liquidação de sentença, para conseguir individualizar aquela obrigação, para conseguir quantificar de uma forma detalhada aquela obrigação que aquela parte foi condenada. Pessoal, no que diz respeito à questão aqui da nossa jornada, o parágrafo 4º fala para a gente que essa liquidação, eu vou ter a possibilidade da liquidação e o próprio cumprimento de sentença que julga parcialmente o mérito, ser processado em autos suplementares, fora do processo inicial, se isso for requerido pela parte, ou se for algo do critério do próprio juiz daquele processo. Ainda em relação ao 356, o parágrafo 5º do 356 fala para a gente: a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Então, quando se tem um julgamento antecipado parcial do mérito, o recurso que vai poder se utilizar para questionar aquele julgamento
antecipado parcial do mérito é o agravo de instrumento. Coloca um asterisco, porque já vi por várias vezes cair como pegadinha e alunos errarem, falando que quando o juiz julga antecipado parcialmente o mérito, o recurso seria apelação. Não. O próprio parágrafo 5º do artigo 356 está deixando claro aí para a gente, de forma expressa, que no que diz respeito a esse julgamento antecipado parcial do mérito, caso eu não concorde com aquela decisão que foi proferida pelo juiz, o recurso cabível, o recurso que eu posso utilizar para questionar aquela decisão perante o tribunal é o agravo de instrumento. Tranquilo? Maravilha. Quer saber? Até agora estamos caminhando juntos? Me fala aí, a Jano, o Emanuel. Até agora estão conseguindo entender? Falamos das questões preliminares, falamos das questões aqui que envolvem o julgamento conforme o processo. Estou vendo aqui, Emanuel falou que sim. Só para a gente já está caminhando para os finalmente do encontro, para tratar, revisando de alguns pontos que é necessário se fazer essa reanálise aqui. Ainda em relação ao pronunciamento aqui que envolve esse julgamento, o julgamento conforme o estado do processo, para não esquecer que ainda lá no 357, que foi algo que nós falamos muito nos primeiros 2 horários, também existe o saneamento e organização do processo. E só para a gente relembrar e entender aqui, para que serve o saneamento e a organização do processo? É o momento em que o juiz ele para verificar, para analisar se ali está diante de uma situação em que se faz necessária a organização para que o processo consiga caminhar, seguir, para que ao final, por óbvio, se tenha aquela desejada, aquela almejada sentença judicial, de preferência com resolução de mérito, né, pessoal? Se não der, pelo menos uma decisão, uma sentença que ponha fim ao processo. Em relação à questão que envolve a situação que envolve a questão do processo como um todo, nós temos que entender que é igual eu reforcei muito no encontro inicial, nos 2 primeiros horários de hoje mesmo. Nós temos que buscar dentro de um processo, ter uma caminhada saudável no que diz respeito à questão processual. E eu falo sempre isso para os alunos, pessoal, não adianta nada o processo somente caminhar por caminhar. Ah, Eduardo, mas está andando rápido. Calma aí. Andar rápido não é sinônimo de justiça, não, viu, gente? Porque não adianta nada andar também de forma muito rápida, sem ter um limite, sem ter uma ordem, sem ter uma organização, e eu não consegui fazer com que a prestação jurisdicional seja uma prestação jurisdicional coerente, de acordo com o que se espera das manifestações que são feitas pelo Poder Judiciário. Pessoal, todas essas situações que hoje narramos, no que diz respeito às preliminares, no que diz respeito à questão de julgamento conforme, no que diz respeito à questão de saneamento, é uma busca para que o processo venha a ser analisado de forma mais célere possível, mas também resguardando que as questões processuais serão preservadas, que as questões processuais serão garantidas. E por isso, nós temos toda essa jornada que envolve aqui o ordenamento, a nossa caminhada, para verificar que, no que diz respeito ao processo, tem-se uma lógica inteira para conseguir se compreender como que se tem essa jornada processual, como que essa caminhada processual vai se seguir, como ela vai acontecer. E é igual nós falamos, depois dessa fase, se chegar na fase de saneamento e organização do processo, é possível que o juiz analise e verifique, inclusive, a necessidade de se realizar, por exemplo, uma audiência de instrução e julgamento.
dentro dessa audiência de instrução e julgamento, eu vou ter um momento de produção de provas, eu vou ter um momento, por exemplo, em que eu vou querer analisar e verificar se ali as questões estão sendo seguidas, se estão sendo cumpridas, se as determinações que são impostas por lei estão sendo seguidas, se os meus direitos ali estão sendo respeitados, se eu estou conseguindo efetivamente, através da caminhada dentro do processo, conseguir de forma prática, né, pessoal, que meu direito seja analisado e resguardado pelo nosso Poder Judiciário. É por isso que você tem toda uma lógica de caminhada dentro do processo. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, no que diz respeito a este nosso encontro, a nossa caminhada desses 2 últimos horários, eu quero saber de vocês. Ficou compreendido? Sim ou não? Me falem aqui que eu quero saber. A Jana, o Emanuel, me falem aqui. Ficou tranquilo, professor. Até para a gente fazer aquele trabalho que o senhor passou lá, a gente teve que ler muita coisa para buscar o entendimento, aí agora você explicando fica mais compreensível. E uma coisa também eu quero saber. Gostaram do trabalho, Emanuel? Jana, também estou vendo aqui, tranquilo. É um trabalho que faz a gente pensar, não é, pessoal? Ô, professor, eu vou falar com o senhor, eu gostei do trabalho, mas eu estava quase dando 10 mil reais, 5 mil reais para Maria, 5 para o João, para encerrar aqui logo. Assim, eu chamava os dois e falava, para de bestagem, moço. Cada um fica com uma parte, vai para o seu canto, para de me dar dor de cabeça, né, Emanuel? Não vou ter... Mas um detalhe, o que acontece? Normalmente, nesses dias assim, eu deixo alguns minutinhos que eu vou encerrar aqui a gravação logo mais, eu vou conversar com vocês sobre o trabalho, combinado? Deixa eu encerrar, eu converso com o trabalho com vocês, tá bom? Pessoal, para você que está assistindo esse encontro em algum outro momento, muito obrigado por ter participado dessa jornada aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse encontro. Um grande abraço, até a próxima.